O túmulo da rainha Elizabeth Perimamia em Abadia de Westminster permanece selada por séculos. Mas isso não impediu ciência. Usando novas IAs, os pesquisadores têm praticamente decodificou toda a sua história. Genoma. Eles estavam procurando respostas sobre sua estranha doença terminal. Mas eles encontraram outra coisa. A IA descobriu um segredo biológico, então, profundo, que se for verdade significa a rainha virgem vivia uma mentira. Todo o reinado dela, o poder dela, tudo isso era construído sobre uma farsa chocante, o DNA. Isso não deveria existir. Elizabeth I, ela costuma superar essas poloneses como o maior monarca inglês. Mas será que ela deveria estar lá? Por mais de 400 anos, a rainha Elizabeth I descansou em um caixão revestido de chumbo sob a pedra. Piso da Abadia de Westminster. Seu túmulo é um local sagrado, um monumento inglês, história e, para dizer o mínimo, completamente proibido. Ela está deitada ao lado. Sua meia-irmã Mary, a mesma mulher que uma vez a aprisionaram na Torre de Londres. Para historiadores cientistas, especialistas da realeza, isso significou que maiores questões que cercam a vida dela, e mais importante, sua misteriosa, a passagem permaneceria trancada para sempre. Os segredos foram enterrados com a rainha, isto é, até agora. Consórcio Internacional Secreto, reunindo geneticistas de Universidade de Leicester, a mesma. Equipe que identificou Ricardo III e engenheiros do Vale do Silício acabam de anunciaram os resultados de um projeto que parece ficção científica. Eles ligam. É o projeto Tutor Genome. Usando um novo artificial revolucionário. Inteligência, eles afirmam ter. Eles fizeram o impossível. Eles sequenciaram, analisaram e reconstruíram o DNA completo da rainha Elizabeth I. E as conclusões não são simplesmente interessantes. São mundos. Devastador, ameaçando reescrever a história de toda uma dinastia. Então, foi assim que eles fizeram isso? Veja bem, o problema nunca foi analisar o DNA. Estava conseguindo. Exumando. Uma monarca de sua estatura simplesmente não é uma opção. Seria necessário um ato de o parlamento e a permissão do rei. E sejamos realistas, isso nunca vai acontecer. Acontece. Mas a coisa que ninguém te conta é que esta equipe encontrou uma solução inteligente e solução alternativa controversa. O que muitos, dezenas, se não dezenas, foram ignoradas. Centenas de artefatos atribuídos à rainha mantida em coleções particulares e museus em todo o mundo. Para séculos, a maioria deles eram rejeitadas como falsificações. As bugigangas vendidas a colecionadores. A equipe, no entanto, tinha um novo arma, uma IA, que apelidaram de Argus, batizado em homenagem ao gigante onisciente de Mito. Eles passaram 5 anos voando sobre o globo, tomando microscopicamente amostras de itens que tiveram o melhor alegação de autenticidade. Eles se concentraram em 3 artefatos principais. Primeiro, o anel de damas, um anel de medalhão. A rainha usava constantemente o que supostamente continha uma fechadura microscópica do próprio cabelo e um pequeno retrato de sua mãe, Anne Boleyn. Em segundo lugar, um conjunto preservado de suas luvas, que ainda conservava vestígios de pele, células. E terceiro, uma carta do Estado que ela escreveu ao rei da França, que foi selado com cera que ela havia impresso com o próprio polegar. Sozinhos as amostras foram um desastre. Eram minúsculas, gravemente degradado após 4 séculos e contaminados por centenas de outros. DNA das pessoas. Foi daí que surgiu Argus. A IA recebeu 2 tarefas principais. Primeiro, precisava funcionar como um filtro. Cruzou as informações do minúsculo DNA danificado. Fragmentos desses artefatos com genomas conhecidos e verificados de seus parentes. Eles usaram o DNA recém-mapeado de Ricardo III, que era seu primo em 3º grau, 2 vezes removido e o estabelecido. DNA mitocondrial da família Berlin, linha. Argus analisou bilhões de pontos de dados genéticos e encontrou partidas
Isso confirmou com um impressionante 99% de probabilidade de que o cabelo, a pele, células e uma única célula epitelial. Todos os itens presos no lacre de cera pertencem a mesma fêmea, uma parente direta de meio. As famílias Tutor e Bean. Eles a encontraram. A segunda tarefa era onde a verdadeira magia ou a loucura começaram. Argus usou esses fragmentos de código quebrados como um projeto. Deu início a uma profunda e massiva pesquisa. Processo de simulação de aprendizagem. Os criadores. Modelagem temporal genética de chamadas. Em termos simples, a IA usou um banco de dados de dezenas de milhares do século XVI, genomas europeus, para entender o DNA. Anormal para aquele indivíduo específico tinha a seguinte aparência: tempo e lugar. Então começou a preencher as lacunas. Reconstruiu o fragmento do genoma dela, por partes cromossomo por cromossomo, fazendo referência cruzada ao seu próprio trabalho, milhões de vezes por segundo. O resultado é um genoma virtual, um completo manual de instruções genéticas para uma mulher que faleceu em 163. A equipe inicial, objetivo aquele que eles usaram para obter financiamento. O objetivo era desvendar o mistério de sua morte. Suas últimas semanas foram notoriamente bizarras e aterrorizantes. Após o falecimento dela, amigas mais próximas, ela se entregou ao que sua médico chamado estabelecido e melancolia irremediável. Ela se recusou a comer. Ela falou sobre espíritos na sala. E o mais estranho de tudo, ela se recusou a mentir, deitada em sua cama. Durante seus últimos 4 dias, ela estava de pé amparada por sua exausta. Damas de companhia ou sentadas em almofadas, empilhadas no chão. Ela a segurava, com o dedo na boca ou apontando para ele, aparentemente em agonia, mas recusando-se a falar. Os historiadores há muito atribuem isso a isso. Em uma coisa ela causou septicemia. Maquiagem famosa, o ceruse veneziano. Este era a icônica tinta branca que ela aplicava em abundância, às vezes com mais de 1 polegada de espessura, até esconder as cicatrizes desfigurantes da varíola. Este cosmético era uma mistura mortal de chumbo branco e vinagre. O que as pessoas não sabem é que foi tão... Se fosse corrosivo, queimaria a pele, o que significava que ela tinha que se esforçar mais para esconder novas imperfeições. Também causou queda de cabelo. Por isso ela usava aqueles icônicos vermelhos, perucas. Era um ciclo vicioso. A IA confirmou isso e muito mais. A simulação mostrou marcadores genéticos, indicando que ela era altamente singular, suscetível a metais pesados, envenenamento. Seu corpo simplesmente não conseguia processar e eliminar o chumbo. Dela, fígado previu a IA teria sido cicatrizado e encolhido. Mas isso não era tudo. A parte chocante, o envenenamento por chumbo. Acontece que era apenas um sintoma. A IA encontrou outra coisa. O segredo genético essencial está escondido nas profundezas dela. X-cromossomo, que explica por que ela usava a maquiagem, por que ela nunca se casou e por que ela era tão patologicamente obcecada com a imagem dela. A IA e o IP descobriu uma condição genética, uma condição física, a normalidade que redefine toda a sua vida, como a rainha virgem. O que a IA descobriu no cromossomo do ex dela, o maior mistério da vida de Elizabeth. Está bem ali no apelido dela, Rainha Virgem. Durante todos os seus 44 anos. Reinado, essa era a sua marca política. Ela não era apenas uma rainha. Ela era Gloriana, Ástria, a deusa virgem mítica. Retornou à Terra. Ela estava como... Ela disse de forma memorável, casada com ela. País. Essa identidade dominava. Política europeia. Ela era famosa por flertar com uma longa lista de pretendentes poderosos, conduzindo-os e seu próprio conselho. Loucura. Havia o rei Filipe II de Espanha, seu ex-cunhado, que queria casar com ela para trazer a Inglaterra de volta à fé católica. Havia Francisco, o Duque de Anjou, um francês, príncipe a quem ela apelidou de Sapo. Ela chegou a incluir sua própria infância em sua narrativa. Amigo e courtier Robert Dudley para décadas, mas ela nunca disse sim.
Os historiadores sempre argumentaram que isso foi uma aula magistral de manobras políticas. Ao permanecer solteira, ela manteve a Inglaterra livre do controle estrangeiro. Ao se casar, ela poderia interpretar seus inimigos uns contra os outros, usando a possibilidade de uma aliança matrimonial como sua maior arma diplomática. Foi genial. Mas a análise da IUA sugere uma história diferente. Sugere que não foi apenas uma escolha brilhante, mas sim uma necessidade biológica. De acordo com o relatório inovador, a IA da Argus identificou um conjunto de mutações raras em seu cromossomo XX. Esses marcadores são consistentes com uma condição hoje conhecida como Síndrome de Insensibilidade aos Andrógenos, ou esse IA. Trata-se de uma condição em que a pessoa é geneticamente do sexo masculino, com um cromossomo X e um Y, mas seu corpo é insensível ou insensível aos hormônios masculinos. Como resultado, ela se desenvolve fisicamente como uma mulher. Tem aparência feminina, identifica-se como mulher, mas não possui útero e é incapaz de gerar filhos. Se esse modelo de IA estiver correto, significa que a rainha Elizabeth I era geneticamente do sexo masculino. Essa descoberta isolada é tão impactante que é difícil de assimilar. Ela muda tudo. Toda a sua identidade política não era apenas uma estratégia. Era uma elaborada farsa que durou a vida inteira para encobrir um segredo biológico que, sem dúvida, a teria destruído. No século XVI, a principal função de um monarca, especialmente de uma monarca mulher, era gerar um herdeiro legítimo e saudável para garantir a continuidade da dinastia. Se o segredo de Elizabeth tivesse sido revelado, não apenas a teria enfraquecido, mas teria significado o fim do seu reinado. Suas rivais, especialmente Maria Stuart, rainha da Escócia, que tinha um filho saudável, Jaime, teriam usado isso para declará-la um monstro inadequada e antinatural. Teria havido uma guerra civil da noite para o dia. Todo o seu reinado teria acabado antes mesmo de começar. Então ela e seus conselheiros mais confiáveis, como seu chefe de espionagem Francis Walsingham e seu ministro-chefe William Seal, criaram uma nova identidade. Ela não podia ser mãe, então se tornou uma figura mítica. Ela transformou sua fraqueza biológica em sua maior força política. A questão é que isso também explica sua obsessão com a aparência. Aquela maquiagem à base de chumbo branco não se resumia apenas às cicatrizes da varíola. Ela teve seu primeiro grande episódio de varíola em 1562, que foi tão grave que a deixou temporariamente cega e com o rosto desfigurado. Mas a inteligência artificial sugere que sua condição genética pode ter tido outros efeitos colaterais físicos. O relatório do Argus observa que seus famosos dedos alongados e elegantes vistos em todos os seus retratos são uma característica física comum dessa mesma condição. A tinta de chumbo, aplicada em camadas espessas como uma máscara, não era vaidade, era uma armadura. Era uma forma de esconder seu corpo, de apagar qualquer sinal de imperfeição ou masculinidade e apresentar ao mundo um ícone andrógeno perfeito e intocável. Pense em sua frase mais famosa proferida às suas tropas em Tilbury, quando a armada espanhola se aproximava. Tenho o coração e o estômago de um rei e de um rei da Inglaterra também. Muitas pessoas estão entusiasmadas com essa nova teoria que sugere que ela estava revelando um segredo, uma verdade literal. Ela estava dizendo ao mundo que seu corpo, sua biologia era diferente. Esse segredo era algo que ela precisava proteger a todo custo. Ele definia sua vida, seu reinado e sua famosa solidão. Ela jamais poderia deixar alguém se aproximar o suficiente para descobrir a verdade. Só esse segredo já seria suficiente para mudar a história. Mas conforme a Imairitya continuava a analisar seu código, descobriu um segredo ainda maior. Um segredo que não dizia respeito apenas à sua condição, mas também ao seu sangue. Elizabeth foi realmente tutora. Essa é a grande questão. Essa é a descoberta que deixou historiadores e especialistas em realeza absolutamente perplexos. A equipe de IAE não se limitou a analisar sua saúde. Analisou sua linhagem. Analisou suas linhagens paterna e materna para confirmar seu lugar na dinastia Tudor. E o que descobriu foi um escândalo que se arrasta há 450 anos.
Para sermos absolutamente claros, aí a confirmou a linhagem materna dela. O DNA mitocondrial, que é a informação genética transmitida exclusivamente de mãe para filha, era perfeitamente compatível com a família Boleyn. Não há dúvida alguma de que ela era filha da rainha Ana Bolena. O escândalo, ao que parece, está do lado paterno. O rei Henrique VIII, como se sabe, desmantelou o seu país. Rompeu com a Igreja Católica, dissolveu os mosteiros e teve 6 esposas diferentes, tudo por uma única obsessão: obter um herdeiro legítimo do sexo masculino. Toda a sua vida foi dedicada a assegurar e perpetuar a linhagem dos tutores. Ele mandou prender a mãe de Elizabeth Anne Boleyn e depois a levou para a Torre de Londres, sob falsas acusações de infidelidade e traição. Alegou que ela teve casos com 5 homens diferentes, incluindo o próprio irmão. A história sempre tratou isso como mentiras cruéis, uma manobra política de um rei tirano para se livrar de uma esposa de quem estava cansado e abrir caminho para sua nova esposa Jane Seymour. Mas o relatório de inteligência artificial lançou uma enorme bomba sobre toda essa história. O geneticista comparou o genoma virtual de Elizabeth com os marcadores do cromossomo Y, os estabelecidos para a linhagem dos tutores. O cromossomo Y é como o DNA mitocondrial para os homens. É transmitido quase inalterado de pai para filho. Eles têm esses marcadores genéticos no corpo confirmado de Ricardo III e em outros descendentes conhecidos da linhagem masculina e parentes da família tutor. O resultado: nenhuma correspondência. 0. Para que fique bem claro o que isso significa, a simulação de IA, baseada nos fragmentos de DNA recuperados dos objetos pessoais de Elizabeth, concluiu que o rei Henrique VIII não era seu pai biológico. As implicações disso são quase incompreensíveis. Isso significaria que a rainha Elizabeth I, indiscutivelmente a maior monarca da história inglesa, o ícone da dinastia Tudor, a monarca que deu nome a toda uma era, não era tutora de fato. Significaria que ela não tinha absolutamente nenhuma reivindicação legítima ao trono. Pelas leis da época, ela era uma usurpadora. Significaria que sua mãe, Ana Bolena, foi infiel ao rei, exatamente como ele alegava. Isso reformula completamente a sua vida. Será que ela sabia? É bem possível que seu pai Henry a tenha declarado ilegítima e mandado tirar sua mãe de casa quando ela tinha apenas 2 anos. Ela passou toda a infância lutando para voltar à linha de sucessão. Uma peça política que poderia ser descartada a qualquer momento. Muitas pessoas estão entusiasmadas com essa nova teoria. Elas sugerem que sua determinação implacável, sua inteligência incrível, sua força de vontade inabalável, tudo isso era alimentado pelo segredo aterrador de que ela era uma impostora. Ela precisava provar que era digna mesmo que seu sangue não fosse. Então, se Henrique não era o pai quem era, o relatório daí não consegue nomeá-lo. Mas observa que os marcadores de DNA paterno mostram uma forte correspondência com uma família nobre do círculo de Ana Bolena. Os principais candidatos há muito tempo especulados são 2 homens. Primeiro, Henry Percy, o conde de Northumberland, o homem por quem Ana era apaixonada antes de Henrique VIII a conhecer. E segundo, um músico da corte chamado Mark Smean. O que muitos ignoraram é que Smean era um dos homens que acompanhavam Ana em seus encontros. Na época, os historiadores acreditavam que ele era apenas uma pobre alma torturada para confessar falsamente. Mas esses dados de IA sugerem que ele poderia estar dizendo a verdade. Esse segredo era a bomba política definitiva. Se tivesse sido revelado, teria significado sua queda e execução imediatas. É um segredo que ela e sua mãe, antes dela, levaram para o túmulo. Mas a IA tinha uma última surpresa reservada. Não se tratava apenas de sua vida, mas de sua morte. A equipe de IA realizou uma simulação final, uma autópsia virtual. E o que encontraram em seu corpo em seu último dia aponta não para uma doença, mas para uma conspiração. O que realmente pôs fim à rainha. A versão oficial da morte de Elizabeth é trágica, mas simples. Ela tinha 69 anos, uma idade avançada para a época. Ela estava com o coração partido de luto pela morte de sua prima e amiga mais próxima, Catherine Carey.
e ainda profundamente abalada pela rebelião e execução de seu antigo favorito, Robert de Arrow, o Conde de Essex. Conta-se que seu corpo, já debilitado por uma vida inteira de estresse, finalmente sucumbiu. Ela foi envenenada por décadas de maquiagem tóxica à base de chumbo. Seus últimos dias bizarros, em que permaneceu de pé por 4 dias seguidos, recusando-se a deitar e apontando para a boca, foram interpretados como delírio causado por uma febre alta. Acreditava-se que o ato de apontar era um sinal de seus dentes escurecidos e apodrecidos, um efeito colateral conhecido da exposição ao chumbo. Essa história, segundo a sua inteligência artificial, é uma mentira conveniente. A equipe da Argus realizou o que chamam de autópsia virtual. Eles usaram seu DNA recém-decodificado para construir um modelo digital perfeito e individual de seu corpo, incluindo seus órgãos, seu sangue e seu metabolismo. Era como um videogame super avançado de sua biologia. Em seguida, simularam sua condição em suas últimas semanas. Introduziram o chumbo do Venetian Ceruse nas quantidades que ela provavelmente estava usando. O chumbo estava lá com certeza. A simulação mostrou que isso danificou o fígado dela e enfraqueceu seu sistema imunológico. Mas a IA descobriu que os níveis de chumbo por si só mesmo, com sua predisposição genética, não eram suficientes para causar os sintomas bizarros específicos que ela apresentava. O delírio, talvez, mas o fato de ela ficar em pé, a dor muscular excruciante, o gesto de apontar para a boca. O modelo de alma, IA disse, não havia outra substância, algo que não deveria estar lá. Argus realizou um exame toxicológico em seu corpo virtual, testando milhares de toxinas conhecidas, e encontrou uma. A IA detectou os marcadores químicos de um veneno altamente tóxico e incrivelmente sofisticado. Não se tratava de um metal pesado bruto, como o arsênico, o que seria óbvio. Era um composto orgânico sofisticado, uma mistura de aenita, também conhecida como acônito, e a tropa belladana, também conhecida como belladona. Isso é no mínimo impressionante. Essa combinação é diabólica, um verdadeiro coquetel assassino. A belladona, administrada em pequenas doses constantes, causaria febre e vermelhidão na pele, delírio e confusão. Seria como uma doença grave. Entretanto, a dor do lobo faria o trabalho de verdade. É um agente paralisante que age lentamente. A simulação de IA mostrou que teria começado como uma sensação de queimação e formigamento na boca dela, o que explica exatamente por que ela continuava apontando para a ferida, incapaz de falar. Então, a toxina teria atacado seus nervos, causando dores musculares excruciantes e rigidez. Isso explica por que ela se recusava a deitar. Deitar-se seria uma tortura, pois o veneno a fazia sentir como se estivesse sendo esmagada. Ficar em pé ou apoiada em suas almofadas era a única posição que lhe oferecia algum alívio. Finalmente, ao longo de vários dias, o veneno teria paralisado lenta e implacavelmente seu sistema respiratório. Ela não morreu simplesmente enquanto dormia. Ela foi sufocada lenta e dolorosamente. Plenamente consciente, mas incapaz de falar por um veneno tão raro e sofisticado que ninguém em 163 jamais teria imaginado procurá-lo. Não se tratava de uma doença. Era um golpe político, um assassinato. Aí, é claro, não consegue nomear a pessoa que lhe deu o veneno, mas a lista de suspeitos é curta e aterradora. Quem tinha o motivo e o acesso? Primeiro há os espanhóis ou agentes de Roma. Ainda furiosos com a derrota da Armada e a recusa da rainha em restaurar o catolicismo na Inglaterra. Mas o relatório da IBA aponta para alguém mais próximo. E quanto a Jaime da Escócia, ele era o herdeiro, o único herdeiro. Estaria ele ficando impaciente 4, e esta é a teoria mais arrepiante. E quanto ao seu próprio chefe de espionagem, Sir Robert Seal, era filho de seu conselheiro mais confiável. Ele vinha escrevendo secretamente para Jaime da Escócia havia meses, planejando uma transição de poder tranquila. E se ele visse sua rainha idosa e de luto como um empecilho? E se ele tivesse decidido garantir uma transição tranquila, um fim rápido e limpo disfarçado de doença de uma senhora idosa? Então, o que tudo isso significa? Será que tudo isso é verdade? Aconteceu da noite para o dia. A questão é que este é um modelo de IA. Precisamos ser realistas.
É uma simulação, uma estimativa fundamentada e poderosa. Não é a mesma coisa que ter o corpo dela em uma mesa de laboratório. Mas é uma previsão construída com base em evidências genéticas reais, recuperadas de artefatos reais e comparadas com relatos históricos reais. E o mais assustador é que tudo se encaixa. Os sintomas bizarros. O sigilo político, uma vida inteira de verdades ocultas, tudo se encaixa perfeitamente. Estaríamos perdendo algum detalhe crucial. Ou será que essa IA acabou de desvendar um caso arquivado há 400 anos? Ela abriu uma porta para o passado e nos mostrou que a Rainha Virgem era uma figura muito mais complexa, trágica e forte do que jamais imaginamos. Ela não lutava apenas contra seus inimigos. Ela lutava contra sua própria biologia, sua própria linhagem, e no fim contra um assassino oculto.